Fala galera, tudo bem? Eu sou o Charles, você está no BBHQs, aqui o assunto você sabe é sempre quadrinhos e hoje nós vamos falar sobre este lançamento aqui, o primeiro quadrinho lançado da nova editora do mercado aí, a editora Pipoca e Nanquim, né? O Pipoca e Nanquim, que é um canal de entretenimento, é um canal relacionado também a quadrinhos e também a filmes, seriados, é um canal que já está há bastante tempo aí. E eu acho que todo mundo que curte aí esse lance de quadrinhos e acompanha os canais no YouTube conhece o Pipoca e Nanquim, realmente é muito importante. Os caras resolveram fazer algo que é realmente inédito, né? Pelo que se escuta por aí, isso é algo inédito, talvez até no mundo, nunca ninguém tinha feito isso, de um canal, né, relacionado a quadrinhos, montar uma editora e lançar um material, né? Bom, essa resenha de hoje, galera, se divide em duas partes, porque em primeiro lugar nós temos que falar, descobrir se esse material realmente vale a pena, né? Eu digo na questão de acabamento, na questão de produto aqui elaborado pela editora Pipoca e Nanquim. Em segundo lugar, nós vamos falar especificamente do trabalho de Esteban Maroto nessa obra aqui, ok? Então, bora lá! Em primeiro lugar, vamos tratar do volume em si. Nós temos aqui uma edição que conta com um pouquinho mais de 250 páginas, tá? Tem uma capa dura, uma lombada muito bonita, né? Lombada quadrada, muito legal. Essa cor aqui da capa me agradou bastante, essa cor laranja realmente chama a atenção na estante. É um tipo de material que chega uma visita na tua casa, você vai mostrar a coleção para essa visita. Provavelmente a pessoa vai pedir para olhar esse material, porque ele realmente chama a atenção. A lombada ficou com letras grandes, que me agrada bastante, né? A lombada quadrada aqui, ela ficou bem certinho aqui, bem quadradinho, a imagem, né? E o nome aqui da editora. Isso é uma coisa que ficou bem acertadinha, bem acabada. A edição conta com um papel de ótima qualidade, é um papel couché, né? E tem um detalhe importante que é um papel couché com uma certa gramatura que você não vê reflexo. A gente vê essa dificuldade às vezes em alguns materiais, principalmente preto e branco, que é o caso deste quadrinho aqui. A gente geralmente, quando vai virar a página, assim, você abre a página, às vezes você vê o reflexo da página de baixo. E claro que isso prejudica um pouco a sua leitura, prejudica a qualidade do trabalho. Não é o problema deste encadernado aqui. A gente pode ver, né, que aqui, logo na parte interior, né, que o pessoal chama de guarda, né, essa parte interior aqui da capa, tem um desenho muito bonito, com uma bela cor vermelha, muito legal. Na capa, ou melhor, na guarda traseira também, nós temos aqui uma cor vermelha com um desenho diferente da primeira guarda, muito bonito, sem dúvida. Eu li, galera, essa edição aqui, sabendo que é o primeiro volume, né, dessa nova editora Pipoca e Nanquim, eu li com extrema atenção o quadrinho, prestando atenção nos detalhes, possíveis erros de português, e na minha leitura não encontrei nenhum equívoco desta natureza. Nós temos aqui vários textos ao longo da edição, né? Textos aqui, alguns do próprio Esteban Maroto, nós temos um texto aqui do Juan Miguel Aguilera, que é um estudioso de histórias em quadrinhos, e nós temos aqui, lá pro finalzinho, né, da metade pro final, nós temos um texto do Roy Thomas, que é bem legal. É uma edição bastante explicativa, com textos bem legais. Tem um índice, coisa que é rara a gente ver em quadrinhos, né? E que eu acho que é tão útil, né? Porque você tem aqui vários personagens diferentes neste compilado, então é muito bacana que a gente tenha esse índice, os textos introdutórios, textos ao longo da edição. Então, tratando especificamente do acabamento da obra, vale a pena? Vale a pena, é uma obra muito bonita, muito bacana. Agora sim, a gente começa a falar do trabalho do Esteban Maroto. Bom, essa edição aqui publicada pelo Pipoca e Nanquim contém histórias de bárbaros, né, de gênero, espada e feitiçaria, de 3 personagens diferentes do Esteban Maroto. Nós temos aqui em primeiro lugar histórias do Wolf. Em segundo lugar, nós temos o personagem que o Esteban Maroto primeiro chamou de Manly, mas depois nos Estados Unidos alteraram para Dax. Eu preferi Dax, acho que fica melhor também. E a terceira, o terceiro personagem que nós temos aqui nessa edição é Corsair, né? Bom, você fala assim,
Trata-se de um quadrinho do estilo Conan, então eu espero a mesma coisa que Conan. Não, galera, não é como Conan, embora claro que há uma influência, o Esteban Maroto inclusive diz isso, ele chegou a trabalhar, por exemplo, nos desenhos de Sonja, numa série junto com o Roy Thomas, trabalhando com o Roy Thomas, então é claro que é um indivíduo altamente influenciado por todas as histórias do nosso querido Cimério. Mas não vá ler este quadrinho com a expectativa de que seja genéricos de Conan, né? Ou Conan colocado em outros nomes, em outras circunstâncias. Não, galera, os personagens, os 3 personagens aqui, têm personalidades bastante distintas, as histórias têm ritmos bastante diferenciados. Isso já é um ponto muito legal do Esteban Maroto, né? Ele consegue criar uma variação de personalidades para os seus personagens. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu vou começar a mostrar um pouco da arte para vocês e vou tentar descrever isso, né? A arte do Esteban Maroto, galera, é absurda, é absurda. Ele tem um estilo diferente do que a gente vê, por exemplo, do Barry Windsor Smith e do John Buscema, que desenharam o Conan, né? As histórias do Conan geralmente são desenhadas, né, até hoje, na verdade, as histórias mais recentes do Conan, você sempre vê o Conan muito mais próximo da página, né? Ele está sempre muito próximo da tela, digamos assim. Enquanto que o Esteban Maroto ele tem um estilo muito mais detalhista e um tanto quanto afastado, né? Você vê um pouco mais longe os personagens. É um tipo de enquadramento, é um tipo de perspectiva diferente. Ele usa ângulos espetaculares para representar as cenas de combate. E quando você olha o quadrinho dele assim de longe, no primeiro momento, quando você não se habituou ainda a ler as histórias do Maroto, dá a impressão de que o desenho dele é bem carregado. É porque esse tipo de arte aqui, galera, e é uma arte de altíssimo nível, é inacreditável a arte desse cara. Ela exige que você preste atenção no desenho. Quer dizer, não é como um quadrinho convencional em que você simplesmente passa os olhos e já entendeu a imagem. Não, ele exige que você pare e preste atenção. Eu vou mostrar mais aqui para vocês. Olha, por exemplo, esta imagem aqui. O uso de luz e sombra, o nanquim e o lápis aqui, no desenho que ele faz, assim, os traços dos personagens. É de uma delicadeza, é extremamente fino o traço do Esteban Maroto. Isso aqui, galera, exige muito apuro. Esse cara treinou muito para desenhar desse jeito. Ele deve ter trabalhado muitas horas, assim, sabe, em cima da mesa ali e tal, para conseguir esse nível de detalhamento. Você começa a olhar a imagem, no primeiro momento você só vê o que parece ser uma confusão de imagens, mas à medida em que você para e presta atenção, você vai vendo a delicadeza do desenho do cara. Uma outra coisa que é impressionante, né? E eu estava me referindo a respeito das personalidades, né, de cada personagem. Nós temos a primeira história aqui do Wolf, né, em que nós temos o Wolf tentando descobrir o que aconteceu com a tribo dele. A tribo dele aparentemente foi capturada, inclusive a companheira, o que poderíamos dizer, a esposa dele foi capturada, e ele é um guerreiro em busca de trazer de volta a sua companheira. Então por aí você já percebe uma personalidade completamente diferente do Conan. Ele é um personagem que ele se parece um pouco com Conan, mas ele tem um estilo mais esguio, fisicamente mais esguio. Então você não confunde ele com Conan. Conforme você vai lendo, você percebe ele é um bárbaro, fortão e tal, mas ele tem um traço diferente do Conan, né? E a aventura dele, as motivações dele como personagem são bem diferentes da do Conan. Enquanto o Conan é um pirata, mercenário, né, um cara sempre agindo ali de acordo com a situação, visando lucro, enriquecimento, coisa e tal, ele não, ele tem uma honra, né? O Wolf aqui tem um sentido assim muito definido de tentar salvar a sua companheira. Essas histórias aqui do Wolf, elas têm um clima assim bem onírico, né? Eu quando comecei a ler esse quadrinho aqui, no começo eu admito que eu não estava entendendo direito, mas o que está acontecendo? Eu tive que parar e começar de novo lendo devagar, porque ele tem um ritmo de história muito diferente do que a gente está acostumado, galera. É um quadrinho espanhol, é um quadrinho não norte-americano, ele não tem a pegada, a velocidade, por exemplo, dos quadrinhos norte-americanos. E no geral, as histórias do Wolf aqui, nós temos muitos
muitos momentos aqui que a história é praticamente narrada, né? Você tem poucos diálogos e o tempo inteiro aqui a história sendo narrada. O segundo personagem, galera, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o Dax, já é bem diferente o estilo de história. Inclusive, o estilo de enquadramento é diferente. Olha que bacana o enquadramento. Até nisso, o Maroto teve o cuidado de dar uma personalidade específica para o seu personagem, inclusive mudando o tipo de enquadramento. O Dax, ele é um bárbaro loiro, né? E as histórias dele são histórias curtas. Até metade das histórias aqui do Dax, você vê um guerreiro que está caminhando, está vagando, e sempre aparece uma situação que ele tem que ajudar ou defender alguém. É mais ou menos nesse sentido. Conforme a coisa vai andando, você vai percebendo um outro lado da personalidade do Dax, em que ele está muito preocupado em alcançar a paz, a tranquilidade de espírito. Ele é um guerreiro frustrado com todo aquele derramamento de sangue. Ele está em busca de lugares mais pacíficos. Então você tem aqui um bárbaro atormentado pela guerra, que embora seja um grande guerreiro, mas ele está bastante atormentado com a guerra. Eu insisto, galera, os desenhos são realmente espetaculares. Cada página que você vira, você fica deslumbrado com a arte do Maroto. É uma coisa inacreditável a arte desse sujeito. A última história aqui que nós temos, eu vou ter que tomar um certo cuidado para mostrar para vocês, é a história do Corsair. O Corsair, aqui você já tem uma história mais erótica, embora sim tenha violência, magia, feitiçaria, mas aqui a história já tem um outro ritmo diferente da história do Dax, diferente da história do Wolf. A história do Corsair aqui é uma história só, que vai se seguindo. É uma história que me lembrou um pouco o Hal Foster, assim, é o personagem que cai numa aventura e aquela aventura leva ele para uma outra, que vai levando para uma outra e até que chega numa resolução final. É um pouco o estilo de escrever do Hal Foster lá no Príncipe Valente. Essa história aqui, a terceira história do Corsair, eu não posso mostrar muito porque tem peitinhos, né? Tem uma galerinha aí abaixo dos 18 que assiste aqui o Bebê HQs, mas o que nós temos aqui é um quadrinho mais erótico. Mas não é um erotismo pelo erotismo, tem toda uma história, um desenrolar, né? Muita aventura e tal, mas ele é mais carregado na questão do erotismo. Galera, as mulheres que o Estevão Maroto desenha, olha, tá ali com o Milo Manara, os caras estão pau a pau. Cara, é deslumbrante, o quadrinho é lindo. Olha para vocês verem aqui, por exemplo, uma página com relação aos enquadramentos. Tá? Então, você tem um quadrinho aqui realmente com um compilado de histórias muito interessante. Impressionante ver o trabalho do Estevão Maroto, eu não conhecia, né? Então, galera, só elogios. O quadrinho é sensacional, as histórias são muito boas, os textos são muito bons, os enquadramentos do autor, a capa, tudo é muito bonito. Bom, galera, fiquei muito feliz de ler esse quadrinho, fico muito feliz dessa nova editora Pipoca e Nanquim. Tomara que esses caras continuem lançando ótimos trabalhos e trabalhos tão diferentes como esse. Eu espero que você tenha gostado da resenha. Se você leu esse quadrinho, comente. Se você não leu, pergunte aí. Se eu puder te responder, eu te ajudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de vídeo. Se você já é inscrito, dê o seu joinha, isso ajuda bastante aqui o canal BBHQs. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!